Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Alavancar Podcast. Eu sou o Matheus Venâncio e hoje, gente, a gente tá com uma convidada aqui, caramba, que vai arrebentar. Ela é empreendedora digital, já faturou mais de 200 mil só pelo celular. Sabe quem é essa mulher? Roberta Franco. Perdão, Roberta. Nada. E aí, Roberta, como é que você tá? Tá tudo bem? Bem, graças a Deus, melhor agora. E aí, conta pra galera o que você faz, de onde que você veio. Bom, vou tentar resumir um pouquinho, tá? Porque a história é grande. Eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, e quando eu olho pra minha trajetória, eu sinto que Deus separou todos os detalhes pra me trazer exatamente aonde eu estou hoje. Né? E isso começou quando eu tinha lá os meus 6 anos de idade. Por isso que eu falei que a história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir. Eu cresci numa família muito humilde, sou filha caçula de 4 irmãos. E todos os meus irmãos, eles trilharam o mesmo caminho dos meus pais, né? Minha mãe engravidou com 14 anos, casou com 13, minha avó assinou e minha mãe casou. E os meus irmãos fizeram a mesma coisa que minha mãe. Minha irmã engravidou com 14 anos de gêmeos, meus irmãos também engravidaram as namoradas cedo. E minha mãe fez a mesma coisa, vai viver sua vida, botou todo mundo pra fora de casa. E ficou eu. Caramba. E nisso eu tinha 6 anos de idade, era uma criança bem arteira, gostava de abrir espacada, estrelinha. E todo mundo falava, bota ela pra fazer ginástica, bota ela pra fazer ginástica. Aqui em São Gonçalo não tinha. E minha mãe me levou lá no clube de regatas do Flamengo. Tinha um teste lá para atleta e eu fui. Chegou lá, a mensalidade era R$400. Minha mãe falou, sem condições de pagar R$400 pra você ficar vindo pra cá todo dia. E não tinha dinheiro, né? E aí a professora falou assim, vamos fazer um teste com ela, se ela for boa, ela ganha uma bolsa, entra direto pra equipe e é federada pelo clube. Vamos fazer o teste. Ela mandou abrir um espacá, fazer uma estrelinha, fazer uma ponte, que era coisa que eu já sabia fazer em casa. Quem fez esse teste comigo foi a Georgette Vidot, não sei se você já ouviu falar, ela é técnica da Seleção Brasileira de Ginástica Artística. Chegou no final do... uma que é cadeirante, ela já veio até, acho que como deputada aqui em São Gonçalo. E aí, chegou no final do teste, ela olhou pra mim, fez assim pra mim, falou, você quer ser atleta do Flamengo? Eu falei, quero. Ela fez assim pra mim, então seja bem-vinda. Aí apertou minha mão e a partir daquele dia eu comecei a ser federada pelo clube. Caraca. E aí, comecei a competir pelo Flamengo, comecei a viajar o Brasil todo. Quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe já tinha enviado várias cartas de pedido de patrocínio, né, pra poder me manter no esporte, porque até então não tinha tido retorno nenhum. E aí, numa segunda-feira, minha mãe falou, filha, hoje a gente não vai treinar porque não tem dinheiro de passagem. Eu falei, não, mãe, não posso faltar o treino, eu tenho que treinar. Eu tava em época de competição. E a mãe falou, vamos fazer o quê? Eu falei, vamos pra BR de carona. Nessa época eu morava ali perto do Shopping São Gonçalo, perto da BR. Sim. E fomos pra BR de carona. Aí paramos lá na BR, parou um carro preto. Um cara de terno e gravata, todo arrumado, baixou o ouvido, falou, vocês estão indo pro Rio, querem carona? Minha mãe olhou pra mim e eu falei, quero. E a gente entrou no carro sem nem saber quem era o cara. Sentamos no banco de trás. E ele começou a conversar com a gente, vocês estão indo passear e tal. Minha mãe, não, Roberta é atleta do Flamengo, tô levando ela pra treinar e tal. Aí ele, qual o nome da sua filha completa? Minha mãe falou meu nome todo. Aí ele, senhora, meu nome é Coronel Lenine e uma das cartas de pedido de patrocínio da sua filha chegou até mim. Minha mãe já tinha enviado várias cartas e uma das cartas tinha chegado até ele. E naquele dia ele me conheceu e começou a me ajudar com R$2.000 por mês pra poder me manter no esporte. Foi meu primeiro patrocinador. E ele falou assim, nossa, coincidência, né? Eu falei, não, é Jesuicidência. Poderia ter sido qualquer pessoa, mas foi a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, né? Então, por que contei, assim, essa breve história? Porque desde muito nova eu sempre tive experiências muito surreais com Deus. Pra mim não tinha outra explicação a não ser Deus, sabe? Naquele momento. Então aquela ali foi a minha primeira experiência impactante, que eu falei assim, mãe, eu quero dar o dízimo desse dinheiro, eu quero falar na igreja. E aí minha mãe me ensinou, eu comecei ali a me firmar mesmo na igreja. E nisso eu passei a morar no clube, porque eu treinava 7h30 por dia, de segunda a sábado. Então não dava pra ficar todo dia São Gonçalo, Gávea, São Gonçalo, Gávea. Eu saía de casa, eu lembro que eu acordava 4h30 da manhã e saía de casa umas 5h30 e pegava no treino 7h30 da manhã lá na Gávea. E treinava até 12h30, saía do treino, ia pro colégio de tarde, que também era lá do lado do clube. Saía do colégio 5h30, pegava no treino de novo às 6 e largava 8h30 da noite. Então essa era a minha rotina. E aí não dava pra ficar todo dia São Gonçalo, Gávea. E lá tinha um alojamento para atleta, eu passei a morar no clube. Isso fez com que eu perdesse muito contato com a minha família, né? Eu não fazia mais tanto parte dos problemas, como toda família tem problema, a minha não era diferente, mas eu não vivenciava isso como os meus irmãos vivenciaram. E aí, eu treinei até os meus 13 anos de idade, eu tive uma epicondilite no meu cotovelo, até hoje ele faz barulho, acho que dá pra ouvir, ó. Dá pra ouvir. Dá pra ouvir? É meu cotovelo. É falta de líquido sinovial na minha articulação. De tanta pancada que eu dava no meu braço,
ele perdeu o líquido e aí ele fica roçando um ossinho no outro, por isso que fazendo esse barulho. E aí, na época, eu tava em época de competição, eu tive uma competição na Guatemala, e eu forcei o braço, assim, não podendo. Eles falaram, ou você engessa o braço ou você não vai competir. Eu falei, não, eu vou competir. E aí voltei da Guatemala com 5 medalhas. Aí depois de lá eu engessei o braço. Me tornei tricampeã brasileira de ginástica. Viajei o Brasil todo, viajei pra fora do Brasil. Graças a Deus tive uma boa experiência com esporte. E quando eu parei de treinar foi porque eu não aguentava mais de dor no meu braço. E quando eu parei de treinar, que eu de fato fui ficar em casa, né, com a minha família, foi quando eu tive meu primeiro impacto, assim, tipo, com a minha realidade. Porque lá no Flamengo eu convivia só com pessoas que tinham muito dinheiro. Eu passava o final de semana na casa das minhas amigas que tinham banheiro e hidromassagem no quarto, e eu não tinha. Então, assim, pra você ter ideia exatamente. A minha realidade em casa, a gente não tinha armário de cozinha. Era uma sapateira que minha mãe colocava talher, copo, prato. Então, era uma realidade muito diferente. Eu era bolsista no Flamengo. Todo mundo que estava lá pagava. Então, eu não pagava nada e tinha contato com essas pessoas. Então, isso também, de certa forma, ajudou a preparar minha mentalidade para o que estava por vir. Que eu não tinha noção nenhuma, né? E aí, com 15 anos de idade, eu comecei a vivenciar muitos problemas familiares. Não tinha muita noção do que estava acontecendo. Eu lembro que meu pai e minha mãe viravam noite atrás de noite bebendo. E eu abria a geladeira, só tinha cerveja. Eu falava assim, vocês não vão comprar comida não? Só tem cerveja. Se você quiser, você arruma um trabalho e compra suas coisas. Então ali eles meio que perderam a responsabilidade comigo, digamos assim. E aí ali eu comecei a perceber que se eu não tomasse um rumo diferente na minha vida, eu ia ser mais uma da minha família que ia casar, que ia engravidar pra sair de casa, igual os meus irmãos fizeram. E todas as vezes que eu via algo dentro da minha casa na qual eu não estava de acordo, eu me autodeclarava diferente. Falava, meu futuro vai ser diferente, a minha história vai ser diferente. Eu não queria aceitar aquela realidade pra mim. Então eu comecei a buscar formas de fazer algo diferente pra poder ter um resultado diferente. Fui atrás da faculdade, né? Terminei o colégio. Fui atrás de uma faculdade, consegui o 50% de desconto na Universo. Eu falei, bom, vou ser professora de ginástica, que é o que eu sei fazer, o que eu cresci fazendo. E vou ser professora de ginástica. Nessa época, eu já tinha ciência, né? Meus pais, eles eram dependentes químicos e eles tentaram para conversar comigo falando que iria se internar numa clínica de reabilitação. Caramba. E foi quando eu tive a primeira noção, tipo, esse é o problema da minha família, que até então eu não sabia. Pra mim era só cerveja e que eles bebiam muito. E ali eu passei por momentos com os meus pais, na qual eu me questionei muito, sabe, na minha adolescência, porque eles me faziam de pai e mãe deles. Eles me colocavam sentado e falavam, porque sua mãe fez isso, porque seu pai fez aquilo. E eu ali tinha, tipo, 15, 16 anos. Eu ficava, gente, pelo amor de Deus, vocês vão viver até quando essa vida? E eles ficavam cobrando de mim um posicionamento que não era meu. Eu sou filha, eu não sou mãe e pai deles, né? E eu vejo que hoje muitas pessoas ainda vivem isso também. Que, infelizmente, não tem uma estrutura familiar e acaba sobrecarregando uma pessoa que muitas das vezes encadeia aí uma crise de ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico, por conta de uma má estrutura familiar. E aí, eu comecei a questionar Deus. Eu lembro que tinha um cantinho no meu quarto que eu tanto chorava naquele cantinho. E eu falava, Deus, por que eu nasci nessa família? Por que eu não nasci numa família diferente? O que eu fiz pra merecer isso? Eu não era uma filha rebelde, eu não dava problema pro meu pai e pra minha mãe, igual os meus irmãos davam. E eu me sentia, na verdade, órfã. Tinha pai e mãe vivo, mas eu me sentia órfã. Então isso fazia com que eu me sentisse muito sozinha no mundo. Mas a todo instante eu sentia Deus ali comigo. Filha, eu tô contigo. Filha, não desiste. Filha, continua. Então eu me agarrava àquilo, eu me agarrava àquela voz. E ter essa experiência muito nova com Deus fez com que eu entendesse que os planos e os sonhos dele pra minha vida seriam melhores do que aquilo que eu tinha pra mim, né? Daquilo que eu tinha imaginado. Então eu falava, Deus, eu não sei o que o Senhor quer, eu não sei o que o Senhor espera, mas eu confio. E aí, com 16 anos, eu tive a minha primeira experiência, assim, de crise de identidade. E perguntei pra Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Eu não quero acreditar que eu vou ser só mais uma menina que vou nascer, ter filho, casar, ter um trabalho mais ou menos, envelhecer e acabou a vida. Não, eu sei que o Senhor tem um propósito a mais, eu sei que o Senhor tem um chamado a mais, eu quero saber o que é isso. E aí, ele falou sobre a minha vida profissional, ele falou que eu seria uma motivadora de pessoas. E na minha vida ministerial, eu seria uma missionária. Eu falei, Deus, legal, beleza, mas como que isso vai ser? De que forma vai acontecer? E ele falou, filha, haja como se você fosse, mesmo você ainda não sendo. Com 16 anos, eu não era uma missionária, eu não falava como uma missionária, não me portava como uma missionária, mas eu poderia agir como se fosse mesmo ainda não sendo. E isso marcou tanto a minha vida que eu trouxe isso para todas as áreas, né? Quando eu comecei a empreender, eu não me sentia a empreendedora, mas eu decidi agir como se eu fosse a empreendedora. E isso mudou completamente o meu posicionamento e a visão que as pessoas tinham de mim. Até mesmo porque somos nós que decidimos, né? A forma como o outro vai nos enxergar. Então, se você quer que o outro te enxergue como uma pessoa
sem comprometimento, sem responsabilidade, é só você agir de acordo. Agora, se você quer que as pessoas te enxerguem como uma autoridade, como uma referência, como uma pessoa comprometida com aquilo que você faz, você precisa assumir essa postura. Então, eu sempre tive esse olhar de, mesmo que eu ainda não seja, eu vou me portar como se eu já fosse. E aí, fiz a faculdade de Educação Física. No 6º período, eu já tava estagiando lá no Clube de Regatas do Flamengo. Comecei a dar aula lá, peguei três equipes lá de atletas de alto rendimento. Elas foram pra competição, tiveram ótimos resultados no Brasileiro. E eu amei, eu amo esporte, amo dar aula de ginástica. Mas eu recebia R$530 por mês. Caramba. Então, assim, por mais que a gente ame fazer algo, sempre o financeiro ele vai falar mais alto, porque tudo hoje gira em torno de dinheiro, né? Você ter uma qualidade de vida, você ter um conforto, você poder realizar seus sonhos é em volta de dinheiro. E aí, eu fiquei naquela, se eu iria continuar focando, né, na área de esporte ou se eu iria empreender. Quando foi, eu comecei, era um contrato de 2 anos, porque eu ainda estava na faculdade. Quando foi dia 18 de maio de 2018, foi meu último dia de contrato. Então, eu já sabia que no dia 19 eu já não ia mais pro Flamengo. E eles não poderiam me contratar como professora, porque eu ainda estava no 6º período da faculdade. Então, eles só poderiam me mandar embora e eu procurar alguma outra coisa para fazer. Só que eu não me via fazendo outra coisa, além de ser professora de ginástica no Flamengo, que é referência na área de esporte de ginástica. Então, tipo, o Fluminense não é referência, o Vasco não é referência, o Flamengo é referência na área de ginástica. E aí desculpa, amor. Eu senti alfinetada aí. E aí, porque ele é vascaíno, assim, doente. Ih, rapaz. Pois é, mas hoje ele é tratado. Como é que já é tratado? Hoje ele é Foi tratado. liberto? E aí, eu saí do Flamengo e eu tinha várias amigas que eram maquiadoras e agora eu vou entrar na parte que como eu comecei a empreender. Eu introduzi um pouquinho da minha história até aqui porque para as pessoas verem que eu vim de uma família humilde, que eu não nasci herdeira e que para eu alcançar o que eu alcancei hoje, eu precisei dar minha cara a tapa, eu precisei fazer acontecer, eu precisei sair da minha zona de conforto, eu precisei começar algo que eu não conhecia e eu investi tempo, eu investi energia nisso para poder fazer dar certo. Porque quando as pessoas veem a Roberta hoje, falam, mas pra Roberta é muito fácil, a Roberta já grava vídeo, a Roberta já fala bem, a Roberta se posiciona, mas a Roberta se tornou essa Roberta, a Roberta não era essa Roberta, né? Então, assim, exatamente, foi um processo, né? Então, ainda é um processo, eu ainda não cheguei aonde eu quero estar, mas eu tô no processo, eu tô no caminho. E aí, eu introduzi essa história, o começo da minha história, para poder dizer, né, para as meninas que estão em casa, dizer, ó, se a sua realidade hoje é essa, se você vive numa realidade que você não aceita para sua vida, começa a abrir a sua boca e declarar, eu não aceito, eu não vou viver isso, a minha história vai ser diferente, eu vou ser a primeira da minha família que vou casar, eu vou ser a primeira da minha família que vou fazer uma faculdade, porque comigo foi assim, a minha família ninguém tinha casado na igreja, eu fui a primeira a casar na minha igreja, na minha família ninguém tinha feito uma faculdade, meu pai e minha mãe fizeram até a 5ª série. Faziam bico, né? Depois da gente grande, meu pai pintava uma parede, minha mãe fazia uma unha, vendia uma pizza, vendia uma roupa. Então, ninguém era formado. Eu não tinha uma referência em casa de pessoa bem-sucedida. Pelo contrário, dentro da minha casa eu presenciava brigas, meu pai e minha mãe quase se matando ali por conta de abstinência de drogas. E eu tendo que separar aquela situação, vivenciando isso, mas ao mesmo tempo declarando que a minha história vai ser diferente. Então, assim, eu quando olho pra trás, eu vejo que eu tinha tudo pra poder ter dado errado, mas eu fiz escolhas que me fizeram chegar num lugar diferente, né? Então é isso que eu quero que vocês entendam também. Você pode viver algo que você não aceita e começar a se posicionar de uma forma diferente para alcançar resultado diferente. Não adianta a gente reclamar da nossa realidade todos os dias e continuar vivendo daquele mesmo jeito sem fazer nada. Você não vai conseguir colher algo diferente fazendo a mesma coisa. Então você precisa fazer algo diferente para colher um resultado diferente. Perfeito. E aí, quando eu saí do Flamengo, eu fiquei naquela, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tava recém-casada, tinha 5 meses de casada com esse rapaz aqui. E nós dois éramos estagiários quando nós decidimos casar. Eu trabalhava estagiando no Flamengo, ganhando 530, e ele estagiava na Tecnip, que era uma multinacional. Ganhava 900 e pouquinho. E assim, decidimos casar, os dois estagiários. Eita. E aí, no mesmo dia que eu saí do Flamengo... Aluguel ainda por cima? Oi? Foram morar de aluguel, não, né? Não, graças a Deus, assim, como eu tenho 4 irmãos, a casa que eu cresci era uma casa bem grande, só minha mãe dividiu a casa em 4. Aí deu um pouquinho pra cada um, né? Fez um puxadinho pra cada um. E aí a gente morava numa kitnet, minha mãe morava na outra, meu irmão morava embaixo, minha irmã morava na casa da frente. Então era uma casa de 2 andares, Minha mãe dividiu em 4, exatamente. Então, assim, você pensa a loucura, né? Mas graças a Deus a gente já não mora mais lá, a gente também vive uma outra realidade. Mas a gente passou um ano do nosso casamento, o primeiro ano foi mais tenso, né?
mais difícil, fase de adaptação, os dois sem dinheiro, então a gente, tipo, não tinha dinheiro pra comer fora, a gente não tinha dinheiro pra comprar uma roupa, a gente não tinha dinheiro pra nada, porque o dinheiro era contadinho pra poder pagar a conta. E aí, até mesmo quando a gente casou, nosso casamento foi algo realmente de Deus, porque a gente não tinha nem dinheiro pra casar. Aí eu falava, Deus, eu só preciso de uma data. Aí Deus me deu a data do dia 13 de agosto. Não, dia 12, 13 é o aniversário dele. Dia 12 de agosto, ele casou um dia antes do aniversário dele. E aí foi aparecendo, eu quero te abençoar com buquê, eu quero te abençoar com bolo, eu quero te abençoar com maquiagem, penteado, eu quero te abençoar com vestido. Cada um foi dando uma coisa, E meu sogro falou assim, como a gente não tem dinheiro, vamos fazer uma festa lá na igreja mesmo. A gente bota as mesas lá, bota as cadeiras. Eu falei, não, Max, Deus me deu uma visão, eu casando num lugar verde, cheio de árvores, cheio de flores. Eu não sei que lugar é esse, não tenho dinheiro. Caraca, mas se Deus me deu essa visão, eu sei que vai acontecer, então eu vou esperar. E uma amiga da minha mãe que tinha um sítio lá em Itaboraí, deu de presente o sítio. E nós casamos num lugar verde, cheio de árvores, do jeitinho que Deus tinha colocado no meu coração. Então, assim, existem coisas que Deus coloca no nosso coração que as pessoas vão até tentar te fazer duvidar. Mas foi Deus mesmo que plantou essa semente no seu coração, pode ter certeza que uma hora vai acontecer. É óbvio que vai acontecer se você realmente confiar. Não adianta, tipo assim, Deus, eu confio, mas você tá ali, tipo, ai, meu Deus, será que isso mesmo vai acontecer? Não. Eu tenho certeza de tudo que Deus colocou no meu coração, eu tenho certeza que é só questão de tempo de acontecer. Então, o que eu tô fazendo hoje, eu tô caminhando, eu não tô parado, eu tô produzindo. Então, isso é o mais importante. As pessoas acham que, Deus vai fazer, mas eu vou ficar aqui sentada, vou acordar meio-dia, não vou fazer nada, não vou investir, não vou estudar, não. Deus faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa parte também. E aí, com 5 meses de casada, saí do Flamengo. No dia seguinte, ele manda uma mensagem, porque ele tinha tirado os 4 sisos, botou um atestado de 7 dias. No dia seguinte, ele me liga e fala, olha, tem uma notícia pra te dar. Eu falei, o que houve? Ele foi mandado embora também. Eu saí do Flamengo, ele saiu da empresa e ficou nós dois desempregados em casa. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu tinha várias amigas que eram maquiadoras e sempre me chamavam na casa dela pra fazer maquiagem. Amiga, vem aqui em casa, quero fazer uma maquiagem em você e tal. E eu super ia, adorava me ver maquiada, elas gostavam da minha foto, mas eu nunca pensei que dava pra fazer disso um trabalho, né? Eu ia de hobby, eu ia, tipo, passar o dia com a minha amiga me maquiava, a gente fazia várias fotos, eu postava no Instagram e só, acabou. Um belo dia, ele começou... Você tem que cobrar pra fazer isso. Você passa o dia inteiro lá, elas te produzem e tal, você gasta tempo, você tem que cobrar. Falei, você é louco. Ela tá gastando material, tá gastando as coisas em mim, eu vou cobrar ainda, eu que tinha que estar pagando. Mas elas vendiam sua imagem, né? Elas usavam a minha imagem pra poder promover o trabalho delas. Mas eu não conhecia ninguém que trabalhava com isso pra falar assim, poxa, amiga, me dá uma dica aí, o que eu posso fazer pra começar e tal. Eu não conhecia nada. Isso era lá em 2015, eu comecei em 2015 a modelar pras minhas amigas, mas em 2018, quando eu fiquei desempregada, eu continuei modelando pra elas, de graça, e ele começou a ficar na minha cabeça. Não, você tem que cobrar, você tem que cobrar. E assim, o meu marido, ele sempre teve uma mente muito visionária. Tanto que ele fez faculdade de processos gerenciais, tem vários cursos aí na bagagem. E quando a gente casou, os livros dele era tudo livro de empreendedorismo, matemática, coisas tem a ver com empresa. Os meus livros eram tudo livro de autoajuda, que era o que eu lia quando morava com os meus pais. Então, assim, era uma diferença de criação muito grande. Tanto que eu lembro quando a gente namorava, ele me buscava na minha casa todos os dias pra eu almoçar e jantar na casa dele, porque na minha casa não tinha comida. Aí uma vez eu cheguei na casa dele, amor, vou te expor um pouquinho. Eu cheguei na casa dele, aí um banquete lá, arroz, feijão, frango, salada, sobremesa, tipo, muita comida, coisa que eu não tava acostumada a ver. Aí ele chegou, assim, do trabalho, ele olhou pra cara da mãe dele e falou assim, eu chego em casa cansado do trabalho, ainda tem que esquentar comida? Eu olhei pra cara dele e falei, cara, eu não tinha o que comer ontem, eu comi feijão com farinha, que era a única coisa que tinha na geladeira pra comer. Você com um banquete desse tá reclamando, você tem que esquentar a comida. Aí ele, poxa, é mesmo, né? Então, assim, a nossa realidade de vivência, de criação foi muito diferente, né? Ele foi criado como empregado em casa. Ele fala, olha, eu tenho memória da minha mãe e do meu pai sentado na mesa estudando, devorando livro. A mãe dele formada em jornalismo, o pai dele também formado em engenharia. Então, ele tem costume disso. Falei, a única memória que eu tenho da minha mãe e do meu pai, os dois enchendo a cara dentro de casa, doidão. Meu pai me acordando de madrugada, filha, tô alucinado, tô vendo coisa, hora comigo. Então, essa era a minha vivência. Então, quando a gente casou, a gente teve um choque meio que de realidade, né? Foram duas realidades completamente diferentes debaixo do mesmo teto. Mas, amém, acho que Deus sabe de todas as coisas, né? Então, a gente encontrou um equilíbrio hoje pra gente poder viver. E aí, nesse período aí, eu comecei, ele ficou na minha cabeça que eu tinha que cobrar pra ser modelo de maquiagem. Eu falei, tá bom, vamos atrás do sim, né? O não a gente já tem. E nessa época foi quando eu comecei a postar no Instagram os trabalhos que eu fazia como modelo.
Então, foi ali em julho de 2018 que eu comecei a postar conteúdo pro Instagram. Só pra poder mostrar meu trabalho de modelo. Mas no início eu tinha muita vergonha, eu era muito travada, eu não tinha o hábito de gravar vídeo para as pessoas acharem, nossa, você sempre... Não, não sempre. Foi algo que foi acontecendo naturalmente. Então, eu fui me soltando. Cada trabalho que eu ia fazendo, eu falava, nossa, essa maquiagem ficou muito linda, não vou fazer só uma foto, vou fazer um vídeo também. E aí eu comecei a fazer a blogueira, né? Tipo, olha essa maquiagem, que linda, olha, foi essa maquiadora que fez, entra lá, segue ela. E aí deu muito certo. Várias meninas começaram a mandar mensagem no Instagram. Nossa, que trabalho legal, quero trabalhar com isso também. Como é que você fez? Qual curso que você fez e tal? Só que eu não fiz curso nenhum, né? Eu comecei na cara e na coragem. E aí, ele mais uma vez, vamos criar um workshop pra ensinar essas meninas a ser modelo de maquiagem penteado. Aí eu olhei pra cara dele e falei, você é louco, não tem isso, não existe isso. E aí... Realmente não existe isso no mercado. Eu sou pioneira nessa área. Eu sou a primeira mulher no Brasil a criar um treinamento para modelo de maquiagem penteado. Não existe. Eu fui a primeira. Caraca. E aí, tanto que eu usava e abusava dessa frase lá no meu Instagram, né? Pioneira na área de modelo de maquiagem penteado. Só que hoje, como meu foco no Instagram não é mais esse, eu não uso mais essa frase. Essa frase tá lá no Instagram do Beauty Academy. Esse curso ainda tá com a carrinha aberta. Ainda tá. Então, a gente fez a produção dele online... ano passado, mas ainda não lançamos. A gente vai lançar, então, porque o rapaz foi morar lá na Irlanda, o rapaz que eu falei que a gente fez parceria, ele gravou tudo e tudo mais, aí eu fiquei no pé dele, aí, vamos lançar, porque eu ainda tava ativa na área. E aí, quando ele foi querer lançar, que foi esse ano, eu já tava com outro produto, eu já tava trabalhando com outra coisa. E aí eu falei, poxa, meu público tá totalmente frio sobre essa área de trabalho, sabe? E aí a gente ainda tá criando uma estratégia para poder lançar esse produto, mas eu creio que eu não vou lançar ele no meu Instagram mesmo. Eu vou lançar ele no Instagram do Beauty Academy, que é a minha página das modelos. Lá tem todas as modelos... já tá com o público todo segmentado. Isso aí. Lá já tem todas as modelos que trabalham, que foram formadas por mim. Então, foram mais de 700 modelos. Eu fazia um workshop por semana e eu fechava a turma somente no Instagram. Então, com o próprio resultado das meninas da primeira turma, já tinha gente mandando querendo a próxima turma. Eu vi no Instagram de fulano, eu quero e tal. E aí eu comecei a fazer reels estratégicos, né, pra poder divulgar mais o meu trabalho. Então, todas as minhas estratégias foram no orgânico. Mas o que é interessante, meu primeiro workshop, em 2018, foi dia 22 de dezembro, véspera de Natal e Ano Novo. Então, pensa... Quase ninguém vai investir nisso. Véspera de Natal e Ano Novo, todo mundo gastando dinheiro com roupa, com presente, viajando. Quem vai querer pagar pra aprender a ser modelo de maquiagem penteado? Fechei a primeira turma com 10 modelos e 10 maquiadoras. Só não deu pra botar mais gente porque o espaço não comportava. Foi até ali no Rodoshop, na Jolie Make, que é uma loja de maquiagem. Sei. E em cima tem um ateliê mesmo. E aí foi um sucesso. E aí e nessa época a gente não tinha comprado curso de marketing ainda. Eu só consumia conteúdo gratuito no Instagram e no YouTube, do Érico Rocha. Caraca, que da hora. Não. Exato. E aí fechamos aí o mês com os nossos primeiros 10 mil. E aí compramos o Fórmula de Lançamento. Pagamos 6 mil à vista no Fórmula de Lançamento. Assim, ó. Doído. Foi o curso mais caro que nós compramos, né, Ian? E nem era acesso vitalício, é acesso de 3 anos. A gente perdeu o acesso dele ano passado, né? Ah, é? Não é vitalício, não? Não é vitalício, não. 6 mil não é vitalício. Poxa. Pois é, mas a gente absorveu muita coisa boa. A gente aprendeu muito, assim, é um conteúdo bastante extenso, mas, assim, vale muito a pena. E aí, eu comecei depois que eu adquiri esse curso, eu comecei a dar dicas no meu Instagram de marketing, né? Lá em 2019, não tinha ninguém que falava de marketing digital ainda, nem tinha pandemia. Antes da pandemia. Então, na minha audiência, eu era a única que falava sobre isso. E naquela época, meu público era a área da beleza, meu nicho era beleza, porque eu trabalhava como modelo de maquiagem penteado. Então, eu tinha muita maquiadora, penteadista, cabeleireira, pessoa que trabalhava na área de estética e pessoas que queriam trabalhar como modelo no meu Instagram. E aí eu comecei a dar dicas de marketing no meu Instagram e comecei a receber vários feedbacks. Nossa, essa dica me ajudou a fechar noiva esse mês. Nossa, essa dica lotou minha agenda esse mês. E aí veio, Roberta, quanto é que você me cobra pra poder me dar uma consultoria de marketing e vendas no Instagram? Falei, opa, também posso trabalhar com isso. E por isso que eu falo, o nosso público, ele é um ótimo termômetro. É ele que vai dizer se o que você faz está sendo bom ou não. Então, todos os trabalhos que eu desenvolvi, todo o projeto que eu fiz até hoje, nesses 5 anos, foi meu público que me deu pra trabalhar. Eles me enxergavam como uma autoridade naquilo e queriam me pagar pra aprender comigo. E você nunca teve medo de pegar um trabalho e não gerar resultado pra aquela pessoa? Mesmo que pra você já tivesse tido resultado? Não, nunca tive medo, não. Pra ser sincera, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas se existisse o medo, eu citaria aqui. Mas eu nunca tive medo, não. O maior medo da galera que tá começando é esse, né?
Não dá resultado. Então, não gera óbvio resultado. que, exemplo, se eu vendi 100 consultorias, não foram em 100 que teve resultado. Sim, mas aí também a culpa não é nem Exatamente. do produtor, né? Isso para todo tipo de produto, Sim. tá? Nem sempre você vai ter resultado com aquilo, mas às vezes por quê? Exemplo, quando eu tô vendendo algum produto, a pessoa sempre vai lá naquele reclame aqui e procura, ou alguma reclamação do produto. Ah, porque eu vi reclamação disso, porque eu vi reclamação daquilo, e eu vou e deixo claro, olha, você tá vendo, sei lá, 100 pessoas tendo resultado com esse produto. Aí veio ali meia dúzia de pessoas falar que não deu certo, que não funcionou, que isso é golpe, que isso é furada. É muito mais fácil a pessoa falar que o curso não funciona, que não dá resultado, do que ela assumir a responsabilidade dela de dizer, olha, eu não fiz o que deveria ser feito. Eu não dei 100% de mim. Eu não dei o meu melhor. Eu não me dediquei. Então a pessoa ela não vai assumir. Ela vai falar, vai querer manchar o trabalho do outro, vai querer manchar o curso para poder dizer que o problema está no curso, não está nela. Então as pessoas ela têm essa dificuldade de se autorresponsabilizar. Olha, como eu já comprei curso e eu não vou falar mal do curso. Eu é que não coloquei em prática o que o curso ensinava. Entende? Só que hoje as pessoas são assim, elas preferem falar mal do que realmente se dedicar e fazer dar certo. E aí com a minha consultoria não era diferente. Se eu coloco lá que você tem que ter constância, que você tem que gerar conexão, que você tem que compartilhar a sua história, que você tem que utilizar gatilhos mentais, que você tem que gerar desejo, que você tem que falar dos benefícios, e você não tá fazendo nada disso, aí eu não tenho como pegar o celular da sua mão e gravar por você. Eu não tenho como correr atrás por você. Mas nessa época você já tinha um curso? A minha consultoria? Não, então era uma consultoria presencial. Ah, era presencial? Era presencial. Pô, melhor ainda. Exatamente. Caraca. Era presencial. Eu Pô, marcava... literalmente você pegava na mão da pessoa ali. Exatamente. Você tava com ela... Dava apostila pra ela, olha, você vai fazer Caraca. isso. E elas saíam da Então era um valor bem alto, né? Eu cobrava R$300. Caraca, barato. É um encontro só. Barato. Um encontro só. Tipo, é um encontro, você vai absorver tudo de mim, eu vou te entregar tudo de mim. E aí eu dava um acompanhamento de 1 semana. Olha, você tem 7 dias pra colocar isso aqui em prática. Era um encontro só presencial. Um encontro presencial e um acompanhamento de 7 dias. Bacana, Entendeu? Da hora. E aí eu peguei, tipo, muita maquiadora, muita penteadista. E dali eu já Cansativo, tinha... hein? Já pegava vários... Não, mas eu não sentia cansativo, não. Eu fazia com Sério? tanto prazer, sério. Eu gosto Caraca. tanto de falar aquilo que deu certo pra mim e ver que pessoas que estão seguindo o meu caminho tá dando certo também. Não, Que tô isso... falando em relação à consultoria todo dia, porque, por exemplo, você fechou 5. Pô, vai ser Então, puxado. mas eu fechava às vezes turma. Às vezes eu não fechava com uma só, não. Entendi, Então, tipo, às entendi. vezes tinha uma turma que tinha 5 meninas. Às vezes tinha uma turma que tinha 7. Dentro de uma sala e... Exatamente. Eu fechava, às vezes, ali no Icon, uma sala de reunião mesmo. Um mesão com várias cadeiras. Entendi. E ali eu dava Era por aula. mês que você fazia isso? Não, eu fechava a turma e já fazia. Fechava a turma e fazia. Fechava a turma e fazia. Então não Aí tinha... acabava uma, já Eu já iniciava mandava outra. outra, isso. Caraca. Aí eu sempre mostrava resultado. Aí tinha várias maquiadoras, que era o meu nicho, que era na época, que mandava. Nossa, a Roberta é minha consultora de marketing e vendas. Depois que eu comecei a aplicar as estratégias dela, a minha agenda ficou lotada, eu já não tenho mais vaga, não sei o quê. E aí esses resultados chamavam mais pessoas para poder fechar a consultoria comigo. E nessa época não tinha ninguém que falava de marketing digital, né, em 2019. E aí chegou a pandemia. Aí eu tive que deixar os meus conteúdos presenciais e botar ele todo no formato online. E aí, como na pandemia, né, meu negócio também foi afetado, porque eu dava 4 cursos presenciais das modelos. Aí depois eu comecei a dar mentoria online para as modelos. E aí eu comecei a trabalhar no mercado de afiliados. Nessa época aí, eu já ganhava dinheiro. Eu nem contabilizei. Esses 200 mil que eu já ganhava, que eu ganhei, não contabiliza essa primeira parte. Então, esses 200 mil foi de 2021 pra cá, só com vendas de afiliado. De afiliado, né? Isso. Exatamente. Caraca. Então, assim, de 2018, dezembro de 2018. Foi tranquilo? Oi? Foi tranquilo? Não teve produtor te apurriando? Não teve página caindo? Não, porque Não, a gente nunca passou por isso não, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Às vezes acontecia de dar algum erro, mas era porque tinha muita gente acessando o link. Eu falava, troca de navegador, então espera um pouquinho e tal, porque às vezes era lançamento. Mas sempre deu tudo muito certo. Como a gente fazia no orgânico, exemplo, a gente fechava ali com 100 pessoas e a gente lançava um bônus para as 10 primeiras que comprassem. Aí a gente abria carrinho, legal. aí as 10 primeiras queria comprar logo para poder ganhar o bônus. Mas como assim? Como é que funcionava essa estratégia? Explica melhor. Você mandava... Então, eu gerava desejo pelo clientes Instagram. pro WhatsApp? Isso. Gero o desejo no Instagram. Aí mostro o resultado, mostro o depoimento, bato nas dores, falo dos benefícios e mostro transformação. Mas como é que é esse processo de gerar desejo? Você já chegava, por exemplo, iniciava o dia já vendendo de cara ou você inseriu o produto na sua rotina?
Então, como é que aconteceu? Eu sempre tive o hábito de aparecer desde a hora que acordo até a hora de dormir, né? Então, a gente focava muito no storytelling, que é você documentar o seu dia. E isso fazia com que eu gerasse muita conexão com a minha audiência. As pessoas compram de pessoas, né? Então, não adiantava só eu aparecer ali para poder vender. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, você tem que ter um conteúdo principal e 3 conteúdos auxiliares. Um conteúdo principal é o seu nicho, é o que você trabalha. Então, o meu nicho principal ali naquela época é empreendedorismo, nicho de renda extra. E os meus conteúdos auxiliares era quando eu falava da minha casa, quando eu falava de Deus, quando eu falava do meu casamento, quando eu falava de qualquer coisa que não fosse trabalho. Eram esses conteúdos que iriam gerar conexão com a minha audiência, entende? Então, quando eu falava alguma coisa do meu filho, alguma coisa que eu passei, alguma mãe botava lá, poxa, me identifiquei, também tô passando por isso. Então, eu tô fazendo aqueles stories pra gerar conexão e identificação com outras mulheres que também estão passando por aquilo. Porque sempre, eu acredito assim, tudo que Deus permite que a gente passe, é pra gente aprender, pra depois a gente poder ensinar outras pessoas a passarem por aquela situação. Então, por isso que eu falo que quando eu olho pra minha trajetória, eu vejo como Deus ele foi cuidadoso, permitiu muitas situações na qual eu me questionei muitas vezes, mas que hoje faz sentido pra mim. Porque talvez se eu não tivesse passado por toda essa bagagem, eu não teria a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria a consciência de que, tipo, se eu passei por um problema agora, esse problema não é pra me paralisar, esse problema é pra eu aprender, pra eu superar e pra me levar pro próximo nível. Mas não, as pessoas não, elas se deixam perder por um problema, por uma dificuldade, por uma dor e paralisam ali. Paraliso, tem medo, fica frustrada e não rompe aquilo, né? Então eu vejo muitas pessoas hoje assim. Então eu fazia dessa forma. Eu sempre acordava compartilhando, às vezes, alguma coisa que eu estava passando, alguma dificuldade, alguma dor. Mostrava como eu solucionei aquilo. Dava algumas vezes algum testemunho de casamento, algum testemunho de família, alguma coisa que estava acontecendo comigo. E isso gerava conexão. E aí as pessoas começavam a falar, você é uma inspiração pra mim, poxa, eu adoro assistir seu conteúdo. Nossa, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular e ver você. E aí quando eu começava a compartilhar esses feedbacks das pessoas no meu Instagram, aí as pessoas falavam assim, nossa, você é uma inspiração e eu quero chegar no nível que você chegou. Aí era uma oportunidade que eu falava, olha, eu cheguei até aqui porque eu investi, porque eu me dediquei. E se você quer viver disso também, olha, hoje eu tô aqui, eu tô perto da minha família, eu tô perto do meu filho. E mesmo assim, hoje eu já faturei R$1.000, hoje eu já bati minha meta. Então, eu posso estar aqui curtindo com a minha família. Então, hoje, Deus me permite viver isso porque um dia eu tomei uma decisão. E é essa decisão que você está procrastinando. É essa decisão que vai te levar para o próximo nível. Enquanto você procrastinar, enquanto você não sair da sua zona de conforto, você vai continuar vivendo essa vida. Chegando no final do mês contando moeda, chegando no final do mês está com conta atrasada, não consegue realizar seus sonhos. E aí, o que acaba acontecendo? Você se compara. Aí você acha que sua vida é uma bosta, porque você entra na internet e vê um monte de gente conquistando, fazendo um monte de coisa, enquanto sua vida está ficando para trás. E o que me fez começar foi justamente isso. Quando eu fiquei desempregada, que eu saí do Flamengo, eu tava com muito tempo ocioso na internet. Então eu ficava ali horas, roletando no Instagram, roletando no Facebook, sem nada pra fazer. Quando eu via, passava 2, 3 horas. Eu falava, meu Deus, passou 3 horas e eu tô aqui perdendo tempo. E aí foi quando apareceu a primeira vez lá pra mim, um anúncio do Érico. Fature 6 mil em 7 dias, né? Que é o 6 em 7. Aí de primeiro eu falei, não, como assim? 100 mil em 7 dias? Isso não existe, isso é surreal. Aí começou eu e ele consumir os conteúdos no YouTube e no Instagram do Érico. E aí teve um evento do Érico presencial na Barra, nós fomos. E aí lá a gente começou a ter contato com essas pessoas ali de perto, e ver de perto que aquilo era real. E aí foi quando a gente realmente falou assim, não, é isso, vamos investir nisso. A gente já tá aqui na internet, já tá com tempo ocioso. Vamos estudar e vamos se dedicar nisso. Então, foi algo que a gente realmente decidiu, a gente vai viver disso. E aí quando começou a dar muito certo, na época ele tava trabalhando até numa empresa, eu falei, pode largar seu trabalho, vem trabalhar comigo e vamos crescer juntos. E estamos aí até hoje. Caraca, mas esse lance de gerar conexão é muito forte. É muito forte, portanto que, tipo, só com o seu Instagram você já fatura aqui 5, 6 contas aqui. No mês mais. Mais, né? Mais. É isso, cara. Porque assim, parece, eu tenho... Parece coisa de louco. Eu postei até, acho que foi ontem, anteontem, uma menina que eu tô vendendo um produto pra ela e ela falou assim, eu já comprei 2 produtos seus e os 2 me deram resultado, então eu vou comprar esse também. Isso, que doideira. Então assim, é uma confiança que o meu público tem em mim, porque sabe que eu dou resultado. Eu sempre falo, eu não tô me expondo aqui, expondo minha família, expondo minha vida, expondo meu filho, se fosse algo ilegal, se fosse algo errado, se fosse algo que fosse mentira. Não tem como sustentar uma mentira por 5 anos, sabe? Não. E fora isso, eu mostrei minhas conquistas, né? Então isso gerava mais conexão ainda. Quando a gente se mudou pra essa casa hoje, que é a nossa casa própria, eu até falava pra Deus, eu quero uma casa de 3 quartos, um vai ser meu quarto, outro vai ser meu escritório, outro vai ser meu closet. E era exatamente, 3 quartos, um meu escritório, um meu quarto, outro meu closet, que agora é o quarto do meu bebê.
Mas tudo que eu coloquei diante de Deus, Deus realizou, sabe? Então, por isso que eu falei que é só questão de tempo das outras coisas se realizarem. E ele fez muito além. Então, quando eu comecei a trabalhar como afiliado, era pandemia, foi em 2021. Aí eu fiz a obra da minha casa toda, mostrei lá como é que era a casa antes. Aí a gente quebrando parede, subindo parede, abrindo porta, fechando porta. Comprei o piso da minha casa toda do piso que eu queria. Botei aquele rodapé que eu queria. Enfim, botei a casa do jeito que eu queria. Botei aquelas persianas bonitas. Botei ar-condicionado central na sala. Botei um monte de coisa na casa. Comprei iPhone novo. E tudo isso eu mostrava. Eu falava, olha, isso aqui é a conquista do meu trabalho. É o fruto do meu trabalho. Se não fosse meu trabalho, eu não ia conseguir isso aqui. E, gente, eu tive essa oportunidade trabalhando em casa. Somente com o meu celular, perto da minha família. Você tem noção disso? Então, sempre quando eu postava isso no meu Instagram, eu mostrava verdade. As pessoas falavam, nossa, você é muito transparente, eu consigo sentir verdade através de você. E como eu sei que existe muito golpe, eu filmava minha plataforma, olha aqui meu nome, minha foto, esse que foi meu faturamento do dia. Vou fazer um saque aqui com vocês. Aí eu mostrava sacando 15 mil, 20 mil, 10 mil. Aí eu mostrava o dinheiro cair na minha conta. Então, tudo isso era uma forma de gerar mais conexão, da pessoa se conectar mais comigo e ver que aquilo que eu estava mostrando era verdade. Né? Mas as pessoas ainda têm muita insegurança. Cara, mas pra mim, pelo que eu tenho observado do mercado hoje em dia, para você vender com consistência, assim, principalmente pelas redes sociais, assim, você tem que se tornar uma autoridade. Caso contrário, ou você tem que ter um funil de vendas muito bom, ou você tem que investir em tráfego pago, porque, por exemplo, a gente estava conversando sobre página de nicho. Cara, é muito difícil. Hoje em dia você vender por página de nicho, com consistência, porque não tem conexão. Não tem um rosto ali isso por aí. Trás pra você se conectar com a galera. Entendeu? Então, assim, essa parada é bem louca. Você conseguir fazer 7, 10 contas, até menos, assim, só com o Instagram é bem doido. Então, você imagina, até então a gente não tinha passado dos 10 mil de faturamento, lá em 2021. Quando foi meu primeiro mês com venda de afiliada, que não era nem um produto meu, era produto de outra pessoa, no primeiro mês eu fiz 21 mil. Caraca. No primeiro mês, sem investir R$1. Caraca. Eu tava de barrigão, grávida de 7 meses. E aí a gente passava, quantos seguidores você tinha na época, assim? Era pouco, assim? Na época eu devia ter uns 3 mil. Uns 3 mil. Mas gerar uma galera. Cara, mas essa parada de quantidade de seguidores não é muito relevante, não. Na verdade, o Instagram, acho que qualquer outra rede social entrega mais para as contas pequenas, ele entrega mais conteúdo de contas pequenas, porque se você parar para pensar e for dar uma olhada na porcentagem do que ele entrega, que é 10%, se ele for entregar 10%, na verdade ele entrega menos de 10% para a conta que tem 1 milhão, vai dar menos engajamento do que uma conta de 10 mil. Mas assim, existem estratégias que você utiliza mesmo numa conta pequena, que você utiliza para poder aumentar seu engajamento. Para o Instagram entender que o seu conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Então, assim, exemplo, quando você começa ali um story, tá zerado, não tem stories nenhum, e você começa os 5 primeiros stories com alguma enquete, as pessoas votando em enquete simples, tipo, você gosta mais de pizza ou hambúrguer, você gosta mais de Netflix ou cinema, e as pessoas votarem, o Instagram tá entendendo que aquelas pessoas estão votando, tá entendendo que o seu conteúdo ali tá sendo relevante, então ele vai entregar para mais pessoas. E aí você tem que postar de manhã, de tarde e de noite. Por quê? De manhã sua bolinha tá na frente, as pessoas vão postando, vai indo lá pra trás. De tarde você posta de novo, volta aqui pra frente. O erro das pessoas é postar uma vez no dia e posta de manhã, o stories vai lá pra trás. De noite ninguém vê seu stories, porque você postou só de manhã. Então, quanto mais você vai postando ao longo do dia, sua bolinha vai ficando na frente e mais pessoas estão vendo o seu conteúdo. Então, existem algumas estratégias orgânicas que você pode utilizar ali pro Instagram entregar mais. Sim. Uma estratégia que funciona muito é você fazer uma chamada pro seu direct. Essa daí é absurda. Sim, eu faço isso todo dia. Essa é a melhor que tem. Todo dia eu faço isso. E é pouco conhecida, tá? É mais simples e é a melhor que tem. Tipo assim, eu posso falar por experiência própria. Tipo assim, fazer uma chamada pra ação, né? É você induzir o cliente. Mas eu tenho que escrever, tipo, comente aqui ou me chama aqui. Sim, você tem que induzir mesmo o cliente. Você vai clicar aqui e vai falar comigo, exatamente. Falar com você no privado. Mano, é um salto absurdo. Tipo assim, o cara que ele bate 1.200 de visualização nos stories, ele sobe pra 10 mil. É absurdo. Falo isso por experiência própria. Sim. Entendeu? Mas uma ideia legal é a gente nunca finalizar a venda pelo Instagram. Sempre levar o cliente pro WhatsApp. Porque você fica com o contato salvo, né? Exatamente, você fica com o contato salvo e às vezes a pessoa não compra naquele primeiro momento, mas ela pode comprar depois através de remarketing. Né? O remarketing é você fazer com que o cliente não te esqueça. Então, exemplo, a pessoa entrou em contato comigo hoje. Roberta, legal, gostei e tal, mas tô esperando meu cartão virado, esperando receber.
Eu deixo ela ali com uma etiquetazinha de tal dia eu vou entrar em contato com ela. Aí durante a semana eu vou mandando remarketing pra ela, que é o quê? Mostrando prova social. Olha quanto essa aluna faturou hoje, sem aparecer, sem usar Instagram, sem gravar conteúdo. É isso que você quer? Uma renda extra? Então comente aqui, eu quero. Aí a pessoa vai, tipo, eu quero. Aí ela vai e manda. Então ela não comprou naquele dia, ela comprou no outro dia através de um remarketing que eu fiz com ela. E aí quando você tem todos esses contatos ali no seu Instagram, elas podem não ter comprado naquele dia, mas em algum momento ela vai comprar, porque ela já mostrou que ela tem interesse. Então você precisa ter uma argumentação boa, quebrar a objeção dela pra ela comprar. Mas você só trabalha no 1 a 1 ou você tem uma automação? Então, eu comecei com A1, mas hoje eu trabalho com uma automação, que é o Zap Voice, onde ele... Sim, porque, sim. olha, era muito cansativo. Tinha dia que eu falava com umas 50 pessoas. Então, você imagina, mandar áudio para 50 pessoas. E a minha forma de atendimento sempre foi através de áudio. As pessoas falam que eu sou muito confiante nas palavras, eu consigo passar confiança mesmo. E é o que eu falo, quando você tá passando ali, quer vender um produto, primeiro você tem que estudar muito bem o produto que você tá vendendo. As pessoas querem vender, mas não sabem nem o que tá vendendo. Aí o cliente faz uma pergunta, a pessoa começa a gaguejar. Calma aí que eu vou ver aqui, então, eu não sei. Então ali você já perdeu... no começo. Então você já perdeu ali a credibilidade. A pessoa não vai confiar. Tipo, a pessoa tá vendendo um negócio, não sabe o que é, sabe? Então todo o meu atendimento sempre foi no WhatsApp. Então uma coisa que... primeiro ponto que me faz gerar conexão com esse cliente é quando ele entra em contato comigo, eu mando um primeiro áudio ali de 30 segundos chamando ele pelo nome. Então, ela falou meu nome. Não é um robô que tá falando comigo. Muitas pessoas hoje acham que, tipo, eu tô falando com um robô, tô perguntando uma coisa, a pessoa tá respondendo outra. Isso é muito verdade. Entende? Então, o primeiro contato que eu tenho com a pessoa, eu sempre mando um áudio. Oi, fulana, tudo bem? Poxa, obrigada por ter entrado em contato. Olha, desculpa a demora, eu tô com muita mensagem aqui no meu WhatsApp. Mas, vou te passar todas as informações. De antemão, quero te agradecer pela confiança no meu trabalho. Eu também duvidava, achava que isso não existia, que era golpe. Mas eu tô aqui pra poder te mostrar total confiança e segurança de que esse é um trabalho sério, correto. E só quero que você me diga que se eu posso te enviar aqui as informações agora. Espera ela me dar o primeiro ok. Ela me deu o primeiro ok, aí eu envio ali as informações pra ela. Não mando valores. Depois que ela viu tudo, eu pergunto se ela ficou com alguma dúvida. E aí eu vou, tem interesse em começar? Vamos começar hoje? Aí eu sempre boto um bônus. O bônus pra você começar hoje é esse. Amanhã não tem esse bônus. Então eu sempre gero um gatilho de urgência dela comprar naquele exato momento. E aí quando ela, gostei, quero saber o valor. Aí todos os meus áudios têm um gatilho pra poder fazer ela entender que o que ela tá fazendo, a oportunidade que ela tá tendo acesso ali é única. Se ela perder aquela oportunidade, ela tá perdendo a chance da vida dela. Então, eu sempre recebo um feedback de alguém falando, nossa, você me passa tanta segurança, você me passa tanta confiança. Porque no áudio, você consegue colocar a sua entonação de voz. Você consegue ser intensa nas suas palavras. Você consegue colocar energia nas suas palavras. Num texto, você não consegue fazer isso. Então, muita gente que às vezes fala, não consigo vender. Às vezes a cópia é boa, mas ela tá fazendo por texto. Se ela talvez transformar aquilo em áudio, ela vai passar muito mais autoridade, muito o cara mais confiança. só bate o olho e vê aquele monte de palavra lá. Exatamente. O brasileiro é preguiçoso. Aí desistir ali. Exatamente. E é você falar mesmo, usar a sua entonação de voz, falar com energia, porque Sim. é isso que a pessoa às vezes compra na emoção, às vezes ela nem tá precisando. Sim. Mas, poxa, gostei tanto da forma que a pessoa me atendeu, da forma que ela me apresentou, que eu vou comprar. E às vezes a narrativa também, a história também. Exatamente. Assim, agora eu tô trabalhando com produtos físicos, porque é uma proposta bem diferente do nicho de renda extra. Eu passei esses anos todos aí pra vender nicho de renda extra, compartilhando o meu resultado. Pra você vender nicho de renda extra, você passar autoridade naquilo que você tá fazendo, você tem que colar da sua vida. Não tem jeito. Então, assim, se eu tô vendendo pro nicho de renda extra, eu tenho que dar um motivo do porquê que a pessoa tem que comprar aquilo dali. Aí eu me uso como um resultado. Olha, a minha vida era assim, eu ia todo dia pro Rio, pegava ônibus lotado, em pé, 2 horas de trânsito, e no final dedicava aí 8, 10 horas do meu dia pro meu chefe, pra no final do mês ganhar R$530, trabalhando de segunda a sábado com uma folga na semana. Eu sei que essa é a realidade de muita gente hoje. Só que eu não sabia que existia esse mundo de marketing digital. Eu não sabia que dava pra gerar renda com o celular. Hoje eu sei. E hoje você também tá tendo acesso a essa oportunidade. Hoje você também já sabe. Então você já não pode dizer que você não sabia que isso existia. Você sabe que isso existe, você sabe que isso funciona, porque eu já te mostrei que isso funciona. Tem tudo lá no meu destaque. Os saques, quanto que eu faturei no mês, quanto que eu faturei no dia. Então, assim, você hoje não é mais um... Quando a pessoa não sabe, né, como é o nome que se dá? Leigo. Você não é mais... Não é nem leigo, é... Aquela palavra que fala na Bíblia quando a pessoa não sabe. Poxa. Ignorante. Você não é mais um ignorante, exatamente. Você não é mais um ignorante. Você já sabe dessa informação. Então agora é você decidir, você tomar uma decisão. Ou você continuar vivendo a vida que você tá levando, fazendo as mesmas coisas sem ter resultado, ou você fazer um investimento que pode mudar completamente a sua vida como mudou a minha. E aí fica a seu critério. Aí eu falo, olha, eu no seu lugar eu não perderia essa oportunidade. E a única pessoa que pode fazer isso dar errado é você mesmo. Você é no destaque, né? Nem no seu script de... Não, no meu script eu falo isso pra ela. Também? Falo. Mas você manda num dia só tudo ou você só
Não, eu mando conforme ela vai me respondendo. Entendi. Entendeu? Ela vai me respondendo, eu sempre espero ela me dar um ok. Entendi. Eu não saio enviando tudo de uma vez. Mas aí eu utilizo o Zap Voice, aí ele aparece lá gravando áudio, aparece como se estivesse digitando, como se estivesse falando exatamente naquele momento, mas eu não tô gravando áudio, não tô fazendo nada. Entendeu? Os áudios já estão prontos, os textos já estão prontos, só vai sendo encaminhado. É porque também, porque tem vários funis também, tem várias formas de fazer. Aí eu faço remarketing, né? Eu tenho um e-book também de quebra de objeção. E isso eu passo para todos os meus alunos também. Quando a pessoa começa comigo, eu já envio tudo para ela, todo o material. Os produtos que ela pode se afiliar para vender, que são produtos top 1 de venda, eles só são liberados mesmo para quem faz parte da mentoria. E todos os produtos já têm todo o material de apoio. Legal. Script, quebra de objeção, criativo, quanto que vai investir em anúncio, já tem tudo. Tudo validado, já bonitinho. Já tudo validado. Só para ela copiar e colar. Caraca. Cara, e como é que você faria hoje se você estivesse começando do zero? Eu fiz uma live sobre isso. Se eu estivesse começando hoje, o que eu faria? O que você faria? Então, eu usaria o que eu tenho a meu favor, né? Instagram zero, tudo zero. Instagram zero. Então, ainda assim, eu usaria o que eu tenho a meu favor. Porque quando eu comecei a postar conteúdo no Instagram, eu tinha 1.000 seguidores. Eu não tinha os meus 1.000 seguidores. Público. Mas os meus seguidores eram pessoas que conviviam comigo. Meus amigos da igreja, meus amigos da ginástica, meus amigos da escola. Entendi. Não eram desconhecidos, sabe? Era todo mundo pessoas que eu tinha contato. Não era um público qualificado. Isso, eram pessoas que conviviam comigo, entendeu? Eu tinha ali 1.000 seguidores, não tinha nem 2.000 seguidores. Então, mas eu não tinha autoridade nenhuma, eu não tinha vivência nenhuma com o mercado digital. Então, eu comecei do zero. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a abordar, eu falo isso porque eu entrego esse conteúdo também no workshop das modelos, né? Eu vou começar hoje, que tipo de conteúdo eu vou começar a postar no meu Instagram? Então, eu sempre aconselho a pessoa a começar por um conteúdo que ela domine, algo que você goste. Roberta, eu não gosto de nada. Impossível, você sempre vai gostar de alguma coisa. Você pode gostar de música, você pode gostar de tocar violão, você pode gostar de fazer comida, você pode gostar da área de decoração, você pode gostar de português, você pode gostar de matemática, você pode gostar de história. E existem diversas formas de você compartilhar esse conteúdo no seu Instagram. Como existem diversos tipos de nichos hoje em dia, né? Então, assim, se eu gosto de música, eu posso ali ensinar o meu público no Instagram como começar a tocar violão. Eu posso compartilhar ali alguma música que eu gosto de tocar. Eu gosto de fazer comida. Então, eu posso compartilhar com o meu público uma receita caseira, um tempero diferente. Eu sempre vou aconselhar a pessoa a começar por um conteúdo que ela domina. Porque quando você domina um assunto, você fala com mais segurança. E você vai gerar mais autoridade. Quando a pessoa fala assim, poxa, eu não entendo sobre fazer comida, então não sou boa. Então você não aconselharia uma pessoa a começar com página de nicho? De quê? Página de nicho. A não ser que ela queira. Eu tenho alunas que, não tinha nicho nenhum. Eu falei, você pode começar falando sobre o que você gosta, mas você pode começar já abordando sobre o nicho de renda extra. Não, quando eu digo página de nicho, ela não botar a cara, entendeu? Ela não iniciar como uma autoridade. Ela também tem essa possibilidade, mas eu deixo claro e dou exemplo pra ela. Você quer comprar um vestido, tem 2 lojas no Instagram, vendem o mesmo vestido. Uma, você conhece a dona, tá todo dia ali postando, bom dia, boa tarde, boa noite, mostrando o dia a dia dela. A outra que tem o mesmo vestido, você não sabe quem é a dona, você nunca viu, ela nunca postou nada. Qual das duas você vai sentir mais segurança de comprar? A que tá aparecendo. Roberto, mas eu não quero aparecer. Ok, não apareça, mas também não se cobre resultado assim. Porque quem se expõe sempre vai ganhar mais. Sim, com certeza. Entende? Então, é uma questão mesmo de decisão. E hoje eu vejo que muita gente tem um complexo. Eu até criei um conteúdo sobre isso, de vergonha de gravar stories. Muitas pessoas no meu Instagram têm vergonha de gravar stories. Quando as pessoas falam assim, eu não sei o que postar. As enquetes, elas também vão te dar ali um resultado de que tipo de conteúdo você vai entregar para o seu público. Então, exemplo, uma vez eu botei lá assim, você tem vergonha de gravar stories? Sim ou não? 70% do meu público votou que tem vergonha de gravar stories. Ou seja, se eu criar um conteúdo como perder a vergonha de gravar stories, 70% do meu público vai se identificar, porque eles já disseram para mim que tem vergonha. E aí comecei a criar ali um conteúdo falando sobre como você perder a vergonha. Muitas pessoas têm complexo consigo mesmo, com o meu cabelo, com minha testa, com o meu nariz, com não sei o que, tem vergonha da imagem, ou tem vergonha do que a outra pessoa vai pensar dela. Não, o que fulano vai pensar de mim, o que fulano vai... Só que, gente, as pessoas... A pessoa que vai pagar a sua conta, fulano vai pagar a sua conta, fulano vai correr atrás do seu sonho por você. Então, assim, é algo que é na cabeça da pessoa mesmo. É uma crença que ela colocou dentro dela, que ela precisa quebrar isso. Né? E eu tive muitas crenças quebradas ao longo desses anos. Um dos livros que mais me quebrou foi o Segredo da Mente Milionária. Cada vez que eu lia um trecho daquele livro, eu falava, cara, essa aqui sou eu.
Tipo, eu era essa pessoa travada, eu era essa pessoa que botava limite, eu nunca achava que eu poderia ir além. Então ali eu comecei a quebrar as minhas crenças e entender que essas crenças foram criadas por conta da minha criação, por conta da vivência que eu tive. E eu sei que muitas pessoas hoje, elas só vão quebrar essa crença quando elas forem na raiz do problema. Quando elas entenderem por que ela tem esse complexo sei lá, de nariguda, de orelhuda, porque alguém no colégio chamou ela uma vez assim e aquilo causou uma dor nela e ela já fica ali com um certo receio de alguém falar isso de novo pra ela. Então, quando a pessoa não entender qual é a identidade dela em Cristo, quem ela é pra Cristo, o que Deus já tem liberado sobre a vida dela, o que Deus já colocou dentro dela, ela vai romper, sabe? O meu próximo projeto tem muito a ver com isso. Porque eu vejo, assim, muitas pessoas me mandam assim, Roberto, eu já comprei 5 cursos, já comprei 10 cursos, nenhum me dá resultado. E aí, quando eu vou conversar mais a fundo com a pessoa, eu vejo que ela tem tantos problemas espirituais, emocionais, que não é curso que vai fazer ela ter resultado. É quando ela realmente se conhecer, saber quem ela é pra Deus, saber qual é o propósito dela em Deus, saber o que Deus espera dela, saber o que a palavra diz sobre quem nós, mulheres, somos. Fala que Deus nos fez de forma especial, que Deus nos fez de forma admirável. Ele fala que os sonhos, os planos dele são melhores, que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, também não chegou no nosso coração, que o que ele tem pra gente é uma vida abundante. E por que muitas pessoas ainda continuam vivendo uma vida escassa? Por que muitas pessoas ainda continuam vivendo uma vida mediana? Não é isso que Deus tem pra gente. Então, quando a gente tem noção de quem nós somos e que Deus já tem liberado pra gente, e você toma posse disso, você fala, cara, eu vou romper. Porque Deus já colocou tudo que a gente precisa, já tá dentro da gente. A gente só precisa acessar esses lugares. E aí, esse projeto que eu vou lançar vai ser uma mentoria chamada Visão e Propósito. Vai ser para alinhar alguns pilares da nossa vida, para que de fato façam com que a gente rompa. E aí não vai ser focado só em ganhar dinheiro, né? Vai ser focado nos pilares, né? Emoções, sentimentos, familiar. Então, às vezes, assim, uma falta de perdão com um pai, uma falta de perdão com uma irmã, são coisas que fecham o céu. Que faz com que a gente não rompa, que a gente não avance. E a gente fica remoendo aquela mágoa, remoendo aquela dor, e aquilo só vai atrasando a nossa vida, né? Então, a minha próxima mentoria, ela tem muito a ver com isso, porque eu já investi mais de 15 mil reais em conhecimento. Já comprei muito curso, já comprei muita mentoria, já comprei treinamento, já comprei muita coisa. Então, eu investi muito em mim também. Aí eu vejo pessoas, mas se fosse tão bom assim, você dava de graça. Eu falo, o que é dado de graça, as pessoas não valorizam. Eu já dei conteúdo de graça. Sim, isso é verdade. Aí eu vou e uso esse exemplo assim, as pessoas hoje gastam dinheiro até pra limpar a bunda. Você não quer gastar dinheiro, não quer investir em dinheiro pra poder adquirir conhecimento que pode mudar a sua vida? Então, cara, é uma decisão. Então, se você não quer decidir mudar de vida, você vai continuar vivendo essa vida mais ou menos. E aí eu percebi que dentro desses conteúdos que eu adquiria, todos eles falavam muito pouco do essencial, né? Que é sobre a prosperidade de Deus. O que Deus já tem pra gente. Porque às vezes você pode, ter investido em muitas coisas, mas se você não tiver alinhado quem você é com aquilo que Deus espera que você faça, você vai continuar investindo, mas se você não tratar coisas dentro de você, você não vai romper. Você vai ficar ali rodando em círculos até você conseguir aprender com aquele deserto, né? Os desertos que Deus permite, seja uma mágoa, uma dor, uma raiva, uma traição, é pra gente aprender com aquilo, não pra gente ficar preso naquilo dali. Mas tem muita gente presa, e enquanto tá presa não vai romper na vida, não vai crescer. E aí essa mentoria vai ser um curso que eu vou gravar, que eu pretendo lançar ele agora em agosto. Também, né? Vai ser pago, mas vai ser baratinho. Eu vou botar ele na 97. Presencial. Não, vai ser online. R$97. E aí vai ser 12 vezes de R$9,90 ou R$97 à vista. E aí vai ter vários vídeos assim, por que eu criei esse produto? Porque meu próprio público também já me pede ele. Tem gente que já me manda assim, nossa, tem dia que eu já entro no seu Instagram procurando uma palavra, precisando de uma palavra de ânimo, de força, de coragem. Porque o meu conteúdo ele é muito motivacional. Entende? Então, as pessoas já entram no meu Instagram procurando alguma coisa que eu postei. Alguma coisa que eu falei que, poxa, eu precisava ouvir isso. O que eu mais recebo, hoje mesmo já receber. Nossa, isso, eu precisava ouvir isso. Nossa. Caraca, então, rapidinho. Então você fala com maquiadoras, você fala com mães, você fala com empreendedoras. Exatamente. Você tem um público ali bem... Um pouquinho amplozinho. Quando eu iniciei no FDM, que é o Fórmula Desperte Milionário, eu faturei 89 mil com ele. Eu entrei pro time Black, né, do FDM, e eles me deixaram responsável por dar algumas lives pros alunos. E tinha mais de 100 mil alunos, né, Ian? Então, eu botava, às vezes, 500 pessoas numa live, fazendo live. E eram tudo pessoas já que vieram do nicho de renda extra me seguindo. Então eu tenho um público, do Brasil inteiro no meu Instagram.
No início, quando eu trabalhava com... Por isso que eu falo, hoje em dia eu tenho muita parceria, né? Hoje eu não pago unha, não pago cabelo, não pago sobrancelha, não pago maquiagem, não pago comida, não pago um monte de coisa. Eu ganho muita coisa de graça por conta do meu Instagram. Só que aí eu deixo muito claro, antes, quando eu tinha... Você poderia estar ganhando bom dinheiro fazendo publi também. Mas eu não faço porque meu foco não é ser blogueira, né? Então, mas aí... Ser blogueira... Meio que já faz esse trabalho de blogueira. Então, mas eu não me dedico como uma blogueira. Uma blogueira cria ali um conteúdo todo, sabe, personalizado pra eu sentir que realmente vale a pena eu cobrar. Eu pego ele, tipo, vou comer, a gente vai comer esse hambúrguer e tal. Futuramente pode ser que seja, mas eu quero esse projeto pro meu filho. Eu vou botar ele como um modelo blogueirinho, Caraca, que legal. E ele também já tem as parcerias dele. Desde a minha barriga ele já tinha parceria. E ele é comunicativo? Ele vai ser, acho, político. Ele fala com todo mundo, onde ele, né... Aonde a gente tá, ele quer falar com todo mundo. A gente tá na praia, ele não consegue ficar parado. Ele quer falar com um, quer falar com outro. Oi, tudo bem? Quer conversar, quer trocar. Então ele é assim, ele é muito comunicativo. Você nunca gravou nenhum conteúdo com ele, não, né? Sempre. Minha audiência que mais pede é que ele apareça. Então eu sempre tento colocar ele em algum vídeo em outro. Hoje mesmo eu postei ele falando... Meu Deus, não sei o que, ele vendo a reação de quanto que eu faturei hoje. Aí um monte de gente já engaja ali, porque gosta. Né? Ele é muito engraçado, o pessoal gosta de ver ele. Então, a gente tem certeza assim, que a nossa família vai viver nesse meio. A gente não se vê nunca mais trabalhando com outra área. Então, assim, o meu público já pede esse conteúdo. E aí, quando alguma parceria aqui de São Gonçalo pede pra eu divulgar alguma coisa, eu explico. Quando eu tinha menos seguidor, antes do FDM, que eu tinha ali uns 3 mil seguidores... As minhas parcerias de São Gonçalo vendiam muito bem. Porque o meu público era só São Gonçalo. Depois que eu comecei a dar live pro FDM, que veio gente de outros estados, eu ganhei muito seguidor. E aí veio gente de outros estados. Então as pessoas falam assim, nossa, ela tem 13 mil seguidores, mas os meus seguidores não são São Gonçalo. Tipo, 2% de São Gonçalo hoje em dia, entendeu? A maioria das pessoas que me seguem são do Brasil todo, e eu tenho alunos que eu também já dei consultoria de fora de Brasil, que moram em Orlando e tudo mais. Então, essa mentoria que eu tô pra lançar, de visão e propósito, é porque o meu público também já fala, poxa, eu consigo entender Deus através da sua vida, eu consigo sentir Deus através da sua vida. Tem workshop que eu fazia com as modelos, que hoje a gente não faz mais, que eu falava assim, nossa, isso aqui tinha que virar um grupo de autoajuda, porque todo mundo chora no workshop. Tem uma fase que eu dou pra elas se apresentarem, delas falarem um pouquinho delas, e ali elas abrem o coração e começam a falar, e no final elas fazem vídeo agradecendo, falando, tipo, poxa, foi surreal, foi muito bom o workshop, eu precisava disso. Não é só um workshop de modelo. Como é que você faz pra criar esse tipo de evento? Como é que você se tornou especialista nessa área? Porque não é só, poxa, tive uma ideia de criar um workshop assim, assado. Não, você estudou, né? Sim. E aí, como é que você fez? Então, eu acho que a única justificativa foi Deus também, porque eu nunca enxergava só como um trabalho de sentar, fazer uma maquiagem e ir embora. Então, eu sempre tentava gerar mais conexão com aquela maquiadora. Porque se eu gerasse mais conexão com ela, a chance dela me chamar mais vezes era muito grande. Então, eu não queria fazer só um trabalho com ela, eu queria fazer trabalho com ela toda semana. E aí, quando eu sempre era modelo para evento grande, para 500 pessoas, 200 pessoas, que é um workshop de maquiagem. Eu entrava no meio desfilando, subia no palco, sentava, ficava uma câmera na frente do meu rosto para pegar detalhes da maquiagem que estava sendo feita. Então, ali, naquele momento, naquela oportunidade que eu estava tendo, eu já trocava uma experiência com aquela maquiadora antes. Às vezes eu fui no ateliê e eu sempre me mostrava ali disponível. Quer que eu te ajude aqui a limpar a sala? Quer que eu te ajude a guardar o material? E ali a gente sempre falava... Todos os assuntos sempre falava de Deus no final. E aí ela sempre pediu uma oração. Você pode orar por mim? E ali eu orava. Tanto que às vezes eu vou fazer minha unha... E aí a Vicky falava, você pode orar por mim, a minha unha durava 5 horas. Aí ela falava, nossa, que unha demorada é essa? Porque a gente sempre falava de Deus e no final das contas a gente sempre terminava fazendo uma oração. Então sempre quando alguma palestrante, maquiadora ia entrar no palco, eu dava um abraço nela e declarava ali sobre a vida dela, olha, que o Senhor coloca as palavras certas na sua boca, já deu tudo certo, você é uma autoridade, vai lá, faça com amor e tal. Então essa forma de me conectar com as maquiadoras faziam com que elas me indicassem para outras mulheres. Falavam, nossa, trabalha com a Roberta, ela é muito boa no que faz. Eu não tinha experiência nenhuma como modelo. Nunca tinha trabalhado com isso. Então, gerar essa conexão com elas fez com que elas mesmas indicassem meu trabalho para mais pessoas. Tanto que quando a maquiadora entrava em contato comigo para fechar trabalho, eu só tinha vaga no outro mês, porque a minha agenda era lotada de segunda a segunda. Tanto pra você ter ideia, eu fiz um trabalho lá na Lapa, que ele até me levou, a maquiadora me pagou R$300 por 1 hora de maquiagem. 1 hora de maquiagem, ela me produziu, me maquiou e me pagou R$300. Caraca. Num domingo. Então, assim...
Pra mim, que ganhava R$ 530 no mês, num domingo só ganhar 300, eu tava fazendo ali em média R$ 700 por semana, trabalhando como modelo. Tá bom. Entendeu? Então, aí fora isso, depois eu comecei Tá ganhando mais do que, tipo assim, a maioria dos brasileiros. E aí eu comecei a divulgar isso no meu Instagram, gerava desejo nas meninas que queria trabalhar como modelo também, né? Porque eu mostrava sempre as maquiadoras ali me mimando, botava buffet pra mim comer, era hotel, chiquérrimo. Teve um evento da Atelier Paris, você não conhece a Atelier Paris, né? A Atelier Paris é uma marca lá de Paris, e teve um evento, o primeiro evento da Atelier Paris aqui no Brasil. Que aí eles lançaram alguma marca, lançaram alguns projetos dentro da Atelier Paris. Aí seria um evento só pra maquiador influenciador. Que é tipo Joyce Barbosa, que é a maquiadora da Boca Rosa, Bianca Andrade. Não, é essa coisa. A maquiadora dela, que é a As Joyce únicas maquiadoras Barbosa. que eu conheço, assim, próximo, assim... É a Amanda Buquerque. É a Amanda Buquerque e a... Carol Rezende. Carol Rezende. Eu vi, elas são maravilhosas também, já trabalhei com elas. A Carol da minha igreja. Aham. E a Amanda, eu conheci ela aqui no podcast. Ah, muito legal. Já trabalhei tanto com a Carol, quanto com a Amanda também. Já dei conteúdo também num curso da Amanda de noivas. Aí eu tenho um módulo dentro lá, meu também. E elas promoviam muito meu trabalho, né? Então, automaticamente, eu gerava esse desejo nas meninas do meu Instagram a querer trabalhar com isso também por conta do posicionamento que eu tinha. Então, assim, sempre foi através de conexão. É conexão. Caraca. E eu aprendi a fazer essa oração com meu pastor. Ele falava assim, olha, você não sabe quem é a pessoa que pode dar um boom na sua carreira. Sim, isso é verdade. Mas Deus sabe. Então começa a orar pedindo pra Deus colocar as pessoas certas no seu caminho. Senhor, eu não sei quem é essa pessoa, mas o Senhor sabe. Então traga essa pessoa até mim, coloca essas pessoas na minha frente. E aí quando teve esse evento da Atelier Paris, eles precisavam de uma modelo pra apresentar lá o evento. Quem foi a modelo que eles chamaram? E eu fiquei assim, cara, existem tantas outras modelos mais bonitas que eu no mercado, mas por que eles me chamaram? Conexão. Exatamente. Essa maquiadora que ia apresentar, que veio lá de Paris pra cá, eu esqueci o nome dela, é Débora. Ela tinha uma amiga aqui lá em Copacabana, que é a Vicky Mebarak. Ela ligou pra Vicky e falou, Vicky, eu preciso de uma modelo pro evento da Atelier Paris. Você tem uma modelo pra me indicar? E eu já tinha trabalhado com a Vicky, e dessa mesma forma. Uma vez só que eu trabalhei com ela, a gente gerou uma conexão absurda, e ela falou, cara, tem que ser Roberta. Ela me ligou na hora e falou, olha, eu acabei de te indicar pro evento da Atelier Paris, tem que ser você, não veio outra pessoa na minha cabeça, tem que ser você. E fui eu pro evento. Cheguei lá, um hotel chiquérrimo, lá em Ipanema, né? Ipanema? É aquele Hilton ali, perto do Portugal. O evento, assim... O Hilton? Conheço. Tem uma praia privada. Sei, pô. Então, assim, o hotel, eu andava, assim, no hotel e eu ficava assim... Coisa de guru. Eu ficava assim, meu Deus, o chão era espelho, eu filmava e eu mostrando tudo isso. Então, todo o sentimento que eu tava tendo, eu postava no meu Instagram. Gente, olha isso, vocês têm noção do lugar que eu tô? Cara, só Deus me trouxe até aqui. Isso é muita ambição também das pessoas. Nessa época eu falei até pra Mas eu acho que você nem fez com essa intenção. Não. Então... Eu sempre foi muito algo natural mesmo, sabe? Isso é muita galera que tá, caraca, também quero estar lá. Também. Exatamente. Então, automaticamente, a pessoa me mandava, eu quero. E eu sempre fazia a chamada pra ação. Se você quer viver isso, se você quer ter acesso a essa oportunidade, você já aproveitava já. Manda que eu quero. Aí ela mandava eu quero, já direcionava ela pro WhatsApp, fechava a venda no WhatsApp. Que legal, cara. E a venda do workshop, do evento, era 350, o presencial. 350. Aí eu sempre usava a comparação de agência, de modelo. Uma agência de modelo, se faz um book aí, é R$1.000. E você nem tem garantia se você vai ter trabalho ou não pela agência. Aqui você vai ter um investimento de R$350 e eu tô te garantindo que você vai ter resultado dentro do mercado. Porque era algo novo, não tinha, tipo, não era algo, tipo, eu vou contratar uma modelo de maquiagem. A pessoa chamava prima, chamava amiga, chamava conhecido, não contratava uma modelo. E aí eu fiz o mercado entender a importância de você contratar uma modelo, não chamar sua prima. Sua prima não vai modelar pra câmera. Sua prima vai olhar pra câmera e vai ficar com vergonha. Ela não vai se soltar ali na frente da câmera. Aí quando a pessoa me contratava e ela via a diferença, ela falava assim, poxa, realmente eu precisava contratar uma modelo. Porque eu ficava na frente da câmera e me transformava, eu era outra pessoa. Né? Então eu realmente entrava ali no personagem. E aí, dessa forma, eu cresci muito. Mas, assim, eu comecei com poucos seguidores. E fui gerando autoridade dessa forma. Aí eu abusava disso. Falava, olha, eu sou a primeira mulher no Brasil a criar um treinamento para modelo de maquiagem penteado. Você pode compartilhar um pouquinho sobre esse treinamento? De modelo de maquiagem penteado? Como é que faz para se tornar? Como é que funciona? Posso, não. Então, eu compartilho a minha história, que foi o que eu contei aqui, né? Como que eu comecei, porque eu comecei a empreender. Meu primeiro conselho para quem quer trabalhar nessa área é você criar o seu portfólio. Você tem alguma amiga, alguém que seja maquiadora. Rapidinho, mas qualquer uma menina pode trabalhar nessa área?
Qualquer menina. Qualquer menina? No início, eu definia. Olha, só pode meninas que tem têm um padrão. espaço de pálpebra. Então, até então tinha. Eu sempre usava o padrão. Espaço de pálpebra, pele sem marcas, sem acne, e que gosta de tirar foto. E de maquiagem, só isso. Só que, depois de um tempo, por que espaço de pálpebra? Porque é onde vai aparecer a maquiagem. Se a pálpebra da pessoa for muito pequena, a pessoa tá de olho aberto e a maquiagem tá escondida aqui. Então tinha que ter esse espaço de pálpebra pra poder a maquiagem aparecer. Então, às vezes, tinha menina com o olhar muito caído, tinha menina, às vezes, que era asiática, que não conseguia fazer maquiagem, que não aparecia maquiagem. Só que depois de um tempo, eu comecei a receber mensagens das maquiadoras. As maquiadoras vinham até mim pedindo um modelo. Ah, Roberto, eu quero uma modelo assim, assim, assado pra tal curso. Eu tenho um grupo com 150 maquiadoras que são parceiras do meu projeto. Caraca, que legal. Então lá eu lanço as datas do workshop e elas colocam o nome na data que elas podem participar. E elas vão de graça, elas não... Sério? Eu não pago elas e elas também não me pagam. Mas eu forneço pra ela modelo, ateliê equipado com iluminação, com ring light e foto. Então eu ofereço pra ela modelo e portfólio. Então uma ajuda a outra, né? Eu ajudo elas e elas me ajudam. E é um grupo muito bom até mesmo de networking. Tem maquiadora que tá começando e pede pra entrar no grupo só pra poder ter essa troca de conhecimento, de produtos e tudo mais. Não é um grupo pago não, né? Não, é um grupo gratuito. Que são parceiras mesmo do projeto. Aí elas no dia vão, fazem a produção, tiram foto e eu mando a foto pra elas de portfólio. Então, assim, aí no início eu falava que tinha esse padrão. Depois de um tempo, as maquiadoras começaram a me procurar. Ah, Roberto, eu vou dar um curso de pele madura. Então eu preciso de uma mulher que tenha entre 50 e 60 anos. Você tem uma modelo assim pra me dar? Poxa, ainda não tenho. Aí eu comecei a abrir vaga pra mulheres de pele madura. Caraca, então rapidinho. Então, no seu curso, você ainda consegue proporcionar trabalhos para suas alunas? Sim, elas trabalham na área. Caraca, o curso é ensinar elas a trabalharem como modelo. Não, porque assim, a maioria dos cursos ensina, mas não tem garantia nenhuma que o aluno não vai conseguir. Só depende do esforço dele. Mas o seu, pelo que eu tô vendo, além do conhecimento que elas adquirem, elas também têm uma oportunidade de serem inseridas no mercado. Sim. Caraca, muito Exatamente. Tipo, eu tenho algumas perguntinhas chaves, né, na apostila que eu dou pra elas, pra poder abrir a visão delas, né? Então, a primeira pergunta que eu boto lá é como que você se visualiza dentro do mundo da beleza? O que que você deseja alcançar? Porque quando a gente tem uma meta, a gente vai trilhar um caminho para alcançar aquela meta. Então, se a sua meta é ser uma modelo profissional, viajar o Brasil inteiro com maquiadores, então o que que você precisa fazer para alcançar isso daqui? Caraca, você faz um mapa mental, então. Sim. Tem gente que coloca, tipo, eu tô iniciando workshop, mas o meu sonho é trabalhar como blogueira. E eu tenho alunas que iniciaram workshop que hoje são blogueiras. Eu tenho alunas que, tipo, meu sonho é ser uma micropigmentadora, mas eu não tenho curso pra pagar o curso de micropigmentação. Vou fazer o curso de modelo pra juntar um dinheiro e pagar o curso de micropigmentação. E aí, depois, tipo, de um ano, elas me ligam, Roberto, eu quero te chamar pra inauguração do meu espaço, que agora eu sou micropigmentadora, então... E todas elas falam, o pontapé inicial foi o workshop, foi ali que me abriu portas, foi ali que me deu um direcionamento. Essa semana mesmo eu recebi um áudio de 3 minutos de uma aluna, o sonho dela era ser maquiadora, mas um curso de maquiagem bom hoje aí tá 2, 3 mil reais, fora material que você precisa comprar. Então, é um investimento muito mais alto do que você ser modelo de maquiagem penteado, porque o produto é você. Você só paga o investimento do conhecimento e o produto é você. Você trabalha com o seu rosto e o seu cabelo. E aí, o sonho dela era ser maquiadora. O nome dela é até Elisê. Beijo, Eli. E aí, ela me mandou mensagem essa semana falando que o start dela foi no workshop Beauty Model. Hoje ela é uma especialista em noivas, trabalha como maquiadora e que tudo começou ali no workshop. Ela mandou um áudio agradecendo e tudo mais. Então, ali, aí eu dou uma outra pergunta, né? Como que você se visualiza daqui a 5 anos? Porque se o que você está fazendo hoje não está te aproximando dos seus sonhos, você precisa recalcular a rota. Se o que você está fazendo hoje está te fazendo perder tempo, está te fazendo retroceder, te afastar daquilo que você quer alcançar, tem alguma coisa errada. E eu vejo muitas pessoas assim, eu trabalho de CLT, não é o meu sonho de trabalho, mas efeito manada, tô indo. Acordo todo dia cedo, sem vontade, vou trabalhar sem vontade, faço um trabalho empurrando com a barriga, faço um trabalho meia boca, mas pelo menos meu salário tá certinho lá no final do mês. As pessoas querem a segurança do trabalho de carteira assinada, que é ilusório. É ilusório. Que a qualquer momento o chefe pode dar um pé na bunda dela e ela tá desempregada. Tchau. O único trabalho que eu acho que que você fica assim, mais tranquilo é o público, né? O servidor público. Exatamente. Só o resto. Exatamente. Mas pra mim, ainda assim, de todas as formas que eu empreender, é o melhor. Não, que eu é o melhor. empreender... Assim que você não tem a preocupação de ser mandado embora. Sim, entendeu? sim. Mas... Entendeu? Aí...
Mas aí é isso. Aí eu faço essas perguntinhas chaves, né? Sobre o planejamento, né? Porque quem não se planeja pra dar certo, automaticamente já tá dando errado. Então, só recapitulando pra galera que tá em casa entender. Então, pra quem tá querendo se tornar modelo de maquiadora, ela precisa ter clareza, não existe padrão. Não. Aí as maquiadoras começaram a mandar mensagem: eu quero uma modelo com melasma, eu quero uma modelo com espinha, porque no curso elas estavam ensinando a cobrir manchas na pele. Então não podia ser uma modelo sem mancha, tinha que ser uma modelo com mancha na pele. E aí dali em diante eu falei: não vou mais ficar falando que só pode quem tem pálpebra grande, quem não tem mancha na pele. Não, agora eu vou abrir pra todo mundo. E aí um monte de gente começou a comprar. Eu sei que a menina que tá começando agora, o que ela precisa fazer? Assim, O que ela precisa fazer? Se ela não tem dinheiro pra investir em um curso, assim. Então, o que ela precisa fazer? Primeiro, se conectar com uma maquiadora. Procura uma maquiadora da sua região, do seu bairro, da sua cidade. Se conecte com ela através do Instagram mesmo. Curte, comenta foto, elogia o trabalho dela. E depois de um tempo, você vai se disponibilizar caso ela precise de uma modelo. Tá? Olha, tô iniciando na área, se você precisar de modelo, eu tô disponível, meu WhatsApp é tal. E manda uma foto sua ali pra ela ver seu rosto. Em algum momento ela vai te mandar mensagem. Só que não é pra você fazer só com uma, não. É pra fazer com várias maquiadoras. Em algum momento essa maquiadora vai te chamar, porque foi isso que eu fiz. Quando eu comecei, eu fiquei num celular, ele ficou em outro. A gente criou uma copyzinha. Caraca. Saímos mandando Você faz copy também? Ou é ele que é o cara da copy? os dois juntos. A gente vai... Artificial, Hoje a gente usa ChatGPT. Hoje o nosso Até aquele funilzinho também? Cara, ChatGPT a gente usa muito. Sério? A gente fala de nosso funcionário. A gente recorre muito a ele pra Eu não um monte de curto coisa. muito pra fazer copy no ChatGPT. A gente faz algumas adaptações, mas pô, tem muita ideia boa, entendeu? Porque eu já fiz já e eu achei muito seco. Não achei não, mano. Eu acho que você não tá perguntando do jeito certo. Pode ser que Vou te dar um exemplo, uma coisa que a gente faz. Antes da gente botar lá o que a gente tá pedindo pra ele, a gente fala o que ele é especialista. Já fiz isso. Já fez isso? Eu falei assim, você é um especialista de uma grande empresa de marketing digital. Desenvolva pra mim uma copy com 10 linhas, focando no benefício e batendo nas dores na área de nicho de renda extra. Sim. Aí ele vai, desenvolve pra mim. Aí se eu quiser aperfeiçoar, eu vou e mudo alguma coisinha, entendeu? Mas eu sempre digo qual é a especialidade do dele. script do WhatsApp, você faz assim, só bota esse prompt lá no ChatGPT e depois... Na época não tinha ChatGPT, na época a gente fez de cabeça mesmo, sim. falando que hoje a gente usa o ChatGPT pra desenvolver algumas copies, seja de remarketing, seja de vendas, o que for, até de conteúdo mesmo. Bacana. Mas, vou criar um conteúdo sobre isso aqui. Tanto que eu, mês passado, foi junho, antes de lançar o Remini, você conheceu o Remini, de inteligência artificial? Não? Tu não viu a internet, todo mundo postando foto de inteligência artificial, não? Sim. Então, era um aplicativo. Não sei que aplicativo é esse, não. É o nome... só tô contando aí, ó. Ai. Então, quase ninguém conhecia esse aplicativo. Eu conheci ele final de maio. E aí eu já entrando em outro assunto. E aí eu comecei a mostrar para os meus seguidores sobre as fotos de inteligência artificial e comecei a vender. Tá. Então, eu lembrei. Mas eu não sabia que o nome era esse. Entendi. Contei, viu? Eu só não sabia que o nome era esse, mas eu tô ligado que... Aí comecei a vender fotos de inteligência artificial. Caraca. Aí vendi 5 mil de foto e Mentira. 5 mil de mentoria. Além, eu falei, eu Mas como usei é que você fez isso? Qual foi a estratégia que você usou? posicionamento. Me posicionei pra área, falei, tá crescendo muito, tá em alta, é inteligência artificial. Aí eu tenho até um destaque ali com todo o passo a passo de como eu gerei desejos, de como eu chamei a atenção da minha audiência, tem todo o passo a passo Mas ali. o que você fazia exatamente? Como é que você queria... Que imagem que você criava lá dentro? Da pessoa. Aí eu batia na tecla de, se você hoje não tem condições de pagar ali um ensaio fotográfico no estúdio, um fotógrafo profissional, que é onde você vai ter que fazer maquiagem, cabelo, separar roupa, né, pra você fazer isso, você não vai fazer por menos de R$1.000. Que da hora, cara. Então, na foto de inteligência artificial, você consegue, através da sua foto, gerar mais autoridade, mais profissionalismo, passar mais confiança pra sua audiência. E isso tudo você não vai precisar fazer no estúdio. É só com um clique que eu E às vezes faço. tem gente que não tem condições também de pagar o aplicativo. Exatamente. Eu pago R$200 por mês. Caraca, é uma boa, hein? Aí pra galera que Entendeu? tem em casa, dica de ouro, cara. Muita gente não sabe que dá pra fazer dinheiro Não com isso. sabe, exatamente. Caraca. E tem gente que tem acesso ao aplicativo e não faz dinheiro Isso com aí. A gente até chegou a fazer alguns anúncios, né? Como depois que estourou, um monte de gente começou a compartilhar o nome do aplicativo. Fiquei bolada, mas amei. Falei, Deus, tira isso do meu coração. Não, mas eu acho que ele mesmo por si só, ele estourou sozinho.
Sim, então, mas porque muitas pessoas começaram a postar sobre. Só que quando eu postava, eu sempre apagava o nome da ferramenta. As pessoas começaram a postar, apareceu o nome da ferramenta. Então, pô, que sentido fazia eu vender pro meu público se um monte de gente já tava sabendo o nome da ferramenta? Entendi. Aí eu fiquei meio assim. Aí o que ele fez? Ele falou, vamos fazer um anúncio, vamos segmentar pra um lugar que tá sendo pouco falado e vamos descartar todo mundo que já pesquisou sobre Remini. Ou seja, esse anúncio não vai aparecer pras pessoas que já conhecem, vai aparecer só pra quem não conhece. Entendeu? Então aí vocês subiram campanha. Aí a gente subiu uma campanha. Aí eu vendi pra caramba. Aí veio um monte de gente. Eu quero. Não, mas vocês poderiam continuar vendendo pra esse público de vocês. Mas eu me senti meio assim porque, cara, não, pra você aí, ter ideia, tipo teve gente assim, da minha poderia... igreja. Não, mas aí você poderia ser sincera, falar, olha só, Não, mas eu falei, é uma ferramenta paga, exatamente. Pra quem não tem condições de pagar, eu posso fazer com o valor X. Então, eu até fiz isso. Só que eu fiquei meio assim, porque teve gente da minha igreja que, tipo, me mandou mensagem, eu mandei todas as informações, depois ela copiou tudo. Tipo, o texto que eu mandava, a arte do negócio, tudo. Essas coisas meio que mexeu um pouco comigo, eu fiquei meio assim de continuar Então eu só tava usando pegou tudo meu e fez. E existe muita gente que faz isso, né? Infelizmente, as pessoas não criam, elas copiam, né? Caraca. Mas aí teve até um dia que eu falei, você tá fazendo algum anúncio pro Ceará? Porque veio muita gente do Ceará pro meu Instagram. Ele falou, não. Eu fiz um de uma menina lá do Ceará, ela tinha 20 mil seguidores, ela postou no Instagram dela. Veio um monte de gente pro meu Instagram, pedir informação, querendo saber mais sobre falta de inteligência artificial. Então eu vendi muito. Aí depois disso, de eu vender, eu falei, já vendi bastante. Agora eu vou começar a ensinar as pessoas a trabalhar com isso também. Caraca. Aí eu falei, o nome era Mentoria FIA. Mentoria Fotos de Inteligência é uma Artificial. máquina de criar conteúdo aí. Todo mundo, e o pessoal me manda. O pessoal fala, nossa, você é uma máquina de fazer dinheiro. Tudo que você bota a mão dá dinheiro, garota. Caraca. Falei, cara, é Deus, né? Não tem outra... Você ainda gera receita com esses cursos ainda? Ainda porque tá tudo lá, né? Tá tudo no meu Instagram. Quando a pessoa entra em contato... Não, eu nunca fecho carrinho. O meu sempre tá aberto. Você sempre tá anunciando um ou outro ali. Um ou outro, exatamente. Então, assim, todo dia tem alguém mandando, uma amiga me indicou você pra fazer fotos de inteligência artificial. Eu vou e mando pacote pra ela. Mas quando a pessoa me manda o primeiro oi lá no WhatsApp... Já tem todos os produtos que eu trabalho. Aí eu boto lá, para facilitar seu atendimento, me informe qual é a opção desejada. 1, workshop Brimório. 2, mentoria de inteligência artificial. 3, vender produtos físicos sem aparecer. 4, mentoria. E ali a pessoa já me sinaliza. E aí eu vou e mando o primeiro áudio pra ela. Berta, eu vou ter que cortar que a gente já estourou o tempo. A gente passou do... Cara, é muita coisa, mano. A gente entrou em um assunto, entrou em outro. Tinha muita coisa pra te perguntar ainda, mas infelizmente estourou. Eu só vou te pedir pra você... deixar um recado final pra galera que tá tentando aí entrar no mercado digital, mas não tá conseguindo, entendeu? Dá o seu recado aí. Então, vamos lá, galera. Pra você que tá começando, eu aconselho que você tenha persistência, né? Porque às vezes a gente fica numa faculdade aí 4 anos, termina a faculdade, não tem garantia nenhuma, fica desempregado. Você dedicou 4 anos da sua vida pra algo que no final você não sabe nem se você vai trabalhar com aquilo. E hoje eu vejo que as pessoas são muito imediatistas, né? Elas estão no mercado ali às vezes 1 mês, 2 meses. Poxa, eu não fiz nenhuma venda, poxa, eu não tive nenhum resultado, vou desistir. Não, e assim, o que eu posso dizer é que ao longo desses anos, todas as vezes que eu não tive resultado, isso gerou em mim crescimento, né? Eu já sabia onde eu não ia errar mais. Então... tenha persistência. Se você tá errando nisso, melhore nisso. E uma coisa assim que eu falo para todos os meus alunos, sucesso ele deixa pistas. Tem uma pessoa de referência, que isso? sabe? Tem uma pessoa de referência. E quando você tiver uma pessoa de referência no nicho que você quer trabalhar, é só você se perguntar o que essa pessoa tá fazendo que eu não tô fazendo. O que essa pessoa fez que eu não tô fazendo. Onde que eu posso melhorar, sabe? Porque se aquela pessoa trilhou um caminho, ela vai deixar pistas para você seguir o mesmo caminho. E aí, cabe a você ter persistência e realmente se doutrinar para fazer acontecer. O Joel J fala muito que o sucesso ele é treinável. Então, assim, hoje talvez você pode não estar aonde você gostaria. Mas se você treinar, persistir e continuar, amanhã você vai se tornar a pessoa que você tem buscado ser. Então, não desista, persista. É isso aí, senhoras e senhores. Esse foi mais um episódio do Alavancar Podcast. Muito obrigado, Roberta. Gratidão. De verdade, cara. Obrigado pelo conhecimento que você compartilhou aqui, que foi absurdo. Quem ficou até o final, pegou tudo, né? Mas é isso aí, cara. Muito obrigado. Espero te ver aqui mais vezes, porque o tempo foi curto e a gente não conseguiu falar sobre tudo. Mas muito obrigado, de verdade. Obrigado, gratidão. E você que tá aí em casa aí, se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe a Roberta nas redes sociais. Quais são suas redes sociais? @Roberta Franco P. Só isso? Só. TikTok, mais alguma coisa? Facebook? Cara, ainda não. Tô perdendo dinheiro lá ainda. Deixando dinheiro na mesa. Tô. Mas é isso, galera. Valeu. Tamo junto. Arrasou.